Oi, turma. Então, a gente agora, dando continuidade ao tema, né, de conceito de espécie, especiação, né, vamos falar mais precisamente sobre especiação. Então, o que é especiação? É o processo evolutivo onde populações dão origem a espécies novas. Então, uma linhagem evolutiva, ela pode derivar em duas ou mais linhagens geneticamente independentes. Então, ao longo do tempo, novas espécies surgem, enquanto outras são extintas. Mas como é que surgem novas espécies? Aqui tem um esquema que ele mostra modos de especiação, né? De uma forma geral, eles podem se classificar em 3 tipos: anagênese, cladogênese e evolução reticulada. Então, na anagênese, ao longo do tempo, uma determinada espécie, nesse caso aqui um ancestral X, ele foi adquirindo modificações ao longo do tempo, que deu origem a uma outra espécie M que substituiu o ancestral X. Então, nesse caso aqui, você não tem vários dos mecanismos que a gente vai ver hoje ao longo dessa explicação, dessa aula. O outro modo é a cladogênese. A cladogênese, também chamada de especiação dicotômica, ela preconiza que uma espécie ancestral X, que ocupa uma área, né, determinada, ela pode se dividir em duas e essas podem se evoluir cada uma, né, independentemente da outra, gerando novas espécies. E a evolução reticulada, no caso da evolução reticulada, ela considera a cladogênese, mas ela nesse conceito também entra a possibilidade de hibridização. Então, ela combina dicotomia com hibridização. Então, a anagênese, né, essas mudanças graduais, né, ao longo do tempo, elas podem também trazer novas capacidades adaptativas, né? Então, ela é um modo de especiação que combina com a cladogênese e a evolução reticulata, né? Então, a cladogênese, né, essas populações isoladas ao longo do tempo, vão dar origem a 2 ou mais populações. Aqui só mostrando como é que isso pode acontecer. Então, eu tenho uma população ancestral, então todos os indivíduos diploides portadores do genoma A. Por isso que ele está sempre aí AA, né? Então, ele é um indivíduo diploide, né? Então, digamos que por alguma barreira geográfica, vamos supor, né, um rio mudou seu curso, né, uma cadeia de montanhas emergiu. Tem vários fatores, né, que podem levar a isso, como a gente vai ver ao longo dessa aula, né? Essa grande população ela foi dividida em 2. Ao longo do tempo, as alélicas, ou seja, ocorrem mutações nesse grupo, que não ocorre nesse, e as frequências alélicas elas vão sofrendo pressões diferentes, né? Deriva, seleção natural, etc. Mutações podem ser também ao nível cromossômico, então elas deixam de ser exatamente idênticas, elas podem se modificar. Se essa separação se mantém, né, a gente vai ter ainda mais, de uma forma mais pronunciada, essas diferenças e vai gerar 2 espécies diferentes, que podem chegar ao ponto delas estarem reprodutivamente isoladas. Então, aqui só uma outra forma de mostrar o mesmo esquema, né? Então, aqui do lado direito, na base, a gente tem a área de ocorrência da espécie ancestral, né? Fenômenos ecológicos, climáticos, etc., dividem essa área, né? 2 populações recém-isoladas se formam. Se o isolamento se mantém, né? Vai gerar uma espécie A nova e uma espécie B nova, né? Que elas vão estar relacionadas ao ancestral, mas esse ancestral
ele não existe mais, ele deixou de existir, né? Então, essas diferenças, né, elas são acumuladas também em nível dos genes e dos genomas, né? Mas elas sofrem grande influência do ambiente, né? Então, a sobrevivência dos mais adaptados. Aqui só mostrando que a anagênese, nesse processo, a anagênese e cladogênese, podem se alternar ao longo da evolução do grupo. Então, eu tenho aqui uma espécie ancestral, ela foi sofrendo alterações, num determinado momento, esse descendente aqui, uma grande população dele se dividiu em duas, e aí cada uma dessas populações, elas acumularam, né, divergências, mutações, etc., mas elas continuaram sofrendo a anagênese, né? Então, os ancestrais e as formas intermediárias, né, frequentemente eles não são mais encontrados, né, eles já estão extintos. Um exemplo clássico, né, de isolamento espacial, né, é a deriva continental. Então, você tem o isolamento espacial, o fluxo gênico deixa de ocorrer, ocorre um acúmulo de mutações e, ao longo do tempo, pode chegar ao isolamento reprodutivo. Então, aqui só mostrando, né, a Terra como é que era, mais ou menos há 240 milhões, né, de anos atrás, né? Aqui há 125 milhões e aqui há 94 milhões, onde os continentes já estavam separados. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? E atualmente essa deriva ela continua acontecendo, né? Então, algumas regiões elas estão se afastando, outras estão se aproximando, né? Aqui essas falhas que a gente vê, essas regiões aqui em roxo, né? Elas são essas fendas, né? Elas têm um papel bem importante nessa deriva. Esse isolamento ele dá origem a um termo chamado de vicariância, que é o mecanismo evolutivo no qual ocorre uma fragmentação de uma área biótica, separando as populações. Então, a falta de fluxo entre essas populações, né? Então, aqui nessa figura que é a espécie A linha é 2 linhas, né? Aqui, digamos, foi um rio, e aí a espécie B e a espécie C, que derivaram aqui de A' e A 2 linhas, né? Já isoladas uma da outra, né? Então, a falta de fluxo gênico, né, faz com que elas, ao longo do tempo, se tornem mais diferentes, né? Se essa barreira for por tempo suficiente, a especiação vai ocorrer. Então, os exemplos de barreiras geográficas são a formação de montanhas, que inclusive Darwin, né, ele citou essa questão, né? E ela ocorre devido a esses movimentos, né, das placas tectônicas. Então, da mesma forma que os continentes estão se afastando, placas tectônicas elas se chocam, né, e as montanhas emergem, né? Pode ser também, né, por causa do distanciamento de placas, surgimento de um rio, né? Mas tem outros tipos de barreiras, né? Por exemplo, barreiras ecológicas, né, associadas ao clima. Então, por exemplo, você tem uma grande área úmida e, de repente, uma zona se torna árida devido à desertificação. Então, você pode ter duas populações flanqueando ou mesmo dentro dessa área que sofreu essa mudança, né, climática, e isso pode fazer com que apareça, né, esse fenômeno da vicariância. É importante que a área ocupada pela população que sofre esse fenômeno deve ser semelhante à área ocupada pela população ancestral. Então, no caso da vicariância, a gente não tem a influência da migração, né? Que é diferente, né? Você está lá, a população ocupa uma área e alguns indivíduos, né, eles migram. Aqui, então, alguns exemplos, né, de barreiras geográficas, né, montanhas, rios, lagos, mares, cânions, etc., né? E aqui as barreiras ecológicas, né? Então, aquele exemplo que eu mostrei, onde você tem uma área seca
e uma área úmida, né? Isso influencia muito anfíbios, por exemplo, né? Que dependem muito de umidade. Quanto ao processo, né, de especiação, a gente vai ver uma tipologia que é bem utilizada, né, que é a especiação alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica, que elas são baseadas nesses conceitos aqui. Então, ao longo da explicação, eu vou falar de cada um deles. Bom, a primeira é aquela que a gente acabou de ver, que é a especiação onde as duas populações que se separaram, né, elas já não ocupam o mesmo espaço. Então, isso é chamado de especiação alopátrica, né? E ela ocorre por causa de uma barreira geográfica, como eu falei, né? Mesmo que essas populações voltem a ter contato, se a barreira desaparecer, por exemplo, ou devido à migração, para que eles sejam considerados espécies, né, que divergiram, que especiaram, elas já não podem intercruzar, né? Essa é considerada a forma predominante de especiação, né, em organismos com reprodução sexual. Aqui mostrando um exemplo de especiação alopátrica. Então, tem essa coruja, né, do norte aqui da costa, e essa coruja aqui do sul, dessa região já próximo do México aqui. Então, essas duas, elas ocupavam uma grande população que foi separada e que hoje, né, eu botei um link aqui que tem um artigo falando sobre isso. Sempre que ocorre essa separação, ocorre isolamento geográfico. Nesse caso aqui, se a gente lembrar lá que eu falei na outra aula sobre o conceito biológico de espécie, depende, né? Então, aqui está mostrando um exemplo onde tem uma barreira geográfica que é uma montanha, né? Então, essa espécie ela foi dividida aqui, mas se ela voltar a ser simpátrica, se eles se intercruzarem entre si, quer dizer que não ocorreu especiação, né? No caso aqui, se eles voltarem a ocupar o mesmo espaço, ou seja, elas são simpátricas, e aí eles não cruzam, nesse caso a gente diz que a especiação ocorreu. O outro tipo de especiação, né, é a especiação peripátrica, né? Ou seja, quando pequenos grupos de indivíduos se separam do grupo maior e formam uma nova espécie. Nesse caso, tem uma influência da deriva genética e da seleção natural, né, que vai atuar sobre essa população menor, né, que derivou da maior, né. A principal diferença, no caso dessa aí da especiação alopátrica, é que nessa daí um grupo é bem menor do que o outro. Então, eles sofrem mais influência, né, da deriva e da seleção natural, né? E essas características novas que são adquiridas pelo grupo menor, elas são transmitidas para gerações futuras. Esse tipo de exemplo se aplica muito a ilhas oceânicas que são próximas do continente. Então, a gente vê vários casos de especiação peripátrica que envolve, né, essas ilhas próximas do continente. Aqui mostrando uma situação, né, inclusive o Ernest Mayr, que a gente falou, né, dele, que ele é o pai do conceito biológico de espécie, ele usou como exemplo, né, esses martins pescadores aqui da Nova Guiné, né? Então, na Nova Guiné e nas ilhas circunvizinhas, ocorreu essa especiação, né? Aqui está mostrando só a Austrália, e aqui em cima no mapa a Nova Guiné, que é essa ilha grande aqui, né? E aqui pequenas ilhas no entorno, e aqui mostrando cada cor dessa é uma espécie de martim pescador, né? E o padrão de especiação, né, desses, né, é a especiação peripátrica.
Essa especiação, como eu falei, ela está relacionada com o efeito fundador, né? E esse efeito fundador, né, ele também é conhecido porque as populações sofrem gargalos, né? Então, em inglês é bottleneck, né? Quer dizer, é gargalo de garrafa, né? E esse gargalo de garrafa, né? A gente chama disso justamente porque essas populações menores elas sofrem, quer dizer, em geral, a diversidade alélica ela diminui, né? E por conta disso, as pressões de seleção e deriva elas são mais pronunciadas, né? Elas têm efeitos mais pronunciados, que podem ser desvantajosos até o contrário, né? Então, aqui só mostrando, né, o efeito fundador, né? O efeito fundador, ele se aplica à migração, né? E, em geral, ele tem como consequência a mudança nas frequências, né, alélicas da população fundada. Então, aqui mostrando uma ilha A, né, que tem essas joaninhas. 2 joaninhas são arrastadas pela tempestade e colonizam a ilha B, né? Então, vocês veem aqui na ilha A, tem uma diversidade muito maior do que na ilha B, né? E alguns genes, então, que estão nessa população da ilha A, eles vão desaparecer, né? E vão deixar de existir entre os indivíduos da ilha B. E por conta disso, né? Aqui outro esquema, né? Mostrando o efeito gargalo, né? Ele, em geral, resulta em perda de diversidade genética. O outro tipo de especiação é chamado de especiação parapátrica. Ele ocorre em uma parte da população, de uma população que ocupa uma grande área, né? Então, embora qualquer indivíduo, eles não estejam espacialmente divididos ou separados, né? Os indivíduos tendem a cruzar com aqueles da sua própria área e, ao longo do tempo, isso leva à especiação, né? Um exemplo aqui, especiação parapátrica, às vezes está associada também com questões que envolvem, digamos, eventos catastróficos, né? Para os indivíduos que estão ali, né? Então, o indivíduo está lá acostumado com certos recursos naturais, com certas condições ambientais, e, de repente, uma parte daquela área, mesmo estando lá ainda em contato com tudo, ela deixa de ter alguns recursos ou ela muda por algum motivo. Então, um exemplo disso, de especiação parapátrica, é essa gramínea, né? Antochanto. Esse exemplo também é um exemplo muito clássico, usado em livros, né? O que ele mostra, né? Aqui a área não contaminada do solo e ao lado uma área que houve mineração. A mineração, aqui no Brasil nós temos alguns exemplos também de populações estudadas assim. A mineração, o que ela faz? Para tirar o minério, né, da rocha, da natureza, você gera uma quantidade enorme, né, de resíduos, pó de metal, etc., que fica ali no solo, né? Então, essa área é legal porque isso foi uma mineração do século XIX, né? Então, os cientistas puderam, depois de décadas, né, avaliar isso e observaram que essas 2 espécies, embora elas não estejam separadas por uma barreira física, né, elas já florescem em períodos diferentes. E isso faz com que elas tendam a se cruzar entre si e não se cruzem mais umas com as outras. Então, aqui só está mostrando, né, o tempo de floração das 2. Então, quando essa está florindo, essa está estéril e vice-versa. E o outro tipo de especiação, que é mais difícil de ser detectado, é a especiação simpátrica, né? Então, as populações que sofrem especiação estão em simpatria, ou seja, elas estão na mesma área, elas ocupam a mesma área, né? Esse tipo de especiação ele pode ocorrer por vários motivos, né?
Mas, por exemplo, às vezes, uma mutação faz com que parte dos indivíduos eles tenham características genéticas que impedem que eles se cruzem com os outros indivíduos, né? Então, isso pode gerar, né, uma subpopulação dentro daquela grande população, né? Então, espécies que estão com essa nova característica, elas passam a se cruzar só entre si, né? E por conta disso, embora ocupando a mesma área, né, elas evoluem de forma divergente. Essa especiação ela é mais controversa, né, mais difícil. Ao longo do tempo, inclusive, essas duas populações que ocupavam a mesma área, elas podem tender um pouco, né, a ocupar nichos ecológicos periféricos um pouco diferentes entre elas, né? Então, aqui um exemplo de especiação simpátrica, né? É com relação a essa mosca de maçã, né? Ragoletes pomonella. Ela ovopositava em frutos do espinheiro selvagem, do gênero Crataegus. O que aconteceu? Nessa área, resolveram começar a introduzir plantações de macieira, né? Plantar maçã. E aí uma parte da população dessa mosca passou a colocar os seus ovos nas maçãs, né? São as larvas das maçãs, inclusive como elas são conhecidas quando você procura pelo nome científico. Nas maçãs. E aí, o que aconteceu? A prole que se reproduzia nas maçãs mudou definitivamente de hospedeiro e parou de reproduzir no espinheiro, né, selvagem. Então, essas duas subpopulações deixaram de se entrecruzar e, com isso, mesmo ocupando a mesma área, ou seja, em simpatria, elas apresentam evolução divergente. Um outro exemplo, né, é o que aconteceu com Teodosius Dobzhansky, né, é um russo, ucraniano, na verdade, né? Foi ele que propôs vários conceitos importantes, né, de evolução, e ele publicou, né, ainda quando estava lá na Ucrânia, um experimento onde uma linhagem dessa espécie drosófila apresentou isolamento reprodutivo, né, com a outra população original. Então, ele observou, né, que dentro desses criadores com meio de cultivo de drosófila, uma parte das moscas começaram a deixar de cruzar com as outras, inclusive adquiriram alterações fenotípicas. Um outro exemplo é um botânico bem famoso, Hugo de Vries. Hugo de Vries, inclusive, foi ele quem propôs o termo mutação, embora o que ele observou lá não era exatamente uma mutação, mas o que é que ele percebeu, né? Que tinha espécies dessa prímula, que é chamada Enotera, né? Que elas eram diploides e outras eram tetraploides, quer dizer, enquanto uma tinha o complemento cromossômico normal, a outra tinha o dobro. Então, foi uma influência da poliploidia, né? Entre as duas, tetraploide e diploide, elas não podiam gerar descendentes, mas elas morfologicamente eram indistinguíveis, elas eram idênticas, né? Então, esse também é um exemplo que acontece, nesse caso aí, mais com plantas, tá? Embora a poliploidia também seja observada em outros grupos, por exemplo, em vermes, né? Minhocas, etc. Mas isso é um efeito, né, que faz com que as espécies, de uma hora para outra, você tenha uma subpopulação que não se cruza com a outra. Então, a especiação envolve diversos processos, né? Eles estão todos associados com esse acúmulo de mutações que levam ao isolamento, né, de uma espécie. Então, aqui tem um esquema que é desse livro bem antigo também, do Grant, que eu gosto muito dele,
que ele mostra, por exemplo, aqui uma população ancestral, e essa diferenciação, raramente ela é abrupta. Em geral, ela é, ao longo do tempo, ela é gradual. Então, primeiro você vai ter uma raça local A, uma raça local B, depois essas raças elas se adaptam com os seus nichos e passam a ser raças geográficas A e B, né? Aqui você vai ter o que ele chamou de semi-espécie, mas você poderia chamar também de subespécie. Alopátrica A e alopátrica B, quer dizer, como elas estão isoladas, elas não estão mais ocupando, né, o mesmo espaço. Aí aqui já está isolado reprodutivamente espécie biológica A e B, e cada uma dessas espécies pode passar pelo mesmo processo, né? Então, ela pode gerar mais tarde um grupo de espécies que derivou de B e um grupo de espécies que derivou de A. Naturalmente, tudo isso sofre influência da deriva genética e seleção natural. Então, essa parte de especiação, né, eu acho que isso é fascinante. Tem muitos processos, eu também queria dizer que tem muitos livros, muita coisa sobre isso, muitas hipóteses, né? A gente só quer que vocês tenham uma noção, né, para vocês até desenvolverem espírito crítico. Mas, assim, fica claro que o espaço ocupado, a questão espacial, afeta muito, né, essa questão da especiação. Mas a gente vai ver em seguida que tem outros mecanismos, né, por trás da especiação. Então, quais seriam essas outras barreiras que levam, né, à barreira reprodutiva? Quais são os processos? A gente vai ver isso na próxima aula, né? Então, até mais, pessoal.